Eu falei, irmão Galdino sempre foi gordo. Não, rapaz, era magrinho, eu tinha 57 quilos. Fiquei gordo depois, ele vai ficando velho, aí vai engordando, né? Vai saindo do prumo. Mas, glória a Deus por isso. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos aqui no livro de Daniel, hoje no capítulo 11. E só queria pegar um feedback dos irmãos, como é que os irmãos estão conseguindo assimilar o estudo. Eu sei que às vezes é difícil, que é um tema complicado, mas os irmãos estão conseguindo assimilar os capítulos, os irmãos têm lido alguma coisa, que é sempre bom a gente ter esse feedback, para que a gente entre assim, vamos dizer assim, esteja todo mundo na mesma concordância e no mesmo entendimento. Isso é importante. E as dúvidas, irmãos, a gente perguntar. É salutar isso, para a gente não sair com dúvida, tá? Porque diferentemente da pregação, que não dá para a gente perguntar. Mas na escola dominical a gente pergunta, no estudo também sempre é possível nós falarmos. Então é importante ter essa interação, porque aqui nós temos liberdade, porque a palavra do Senhor fala, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém? Vamos aí abrir as nossas Bíblias, no livro do profeta Daniel, do capítulo 11, Daniel, no capítulo 11, meu subtítulo fala: o império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia, o reino será dividido em 4, guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Assim diz a palavra de Deus. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto cumulado de grandes riquezas mais do que todos. Esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses com a multidão das suas imagens, com seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e para alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos. E um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Eterno e soberano Deus, queremos te agradecer, Senhor, o privilégio nessa noite de ministrar a sua palavra. Te entregamos o nosso pastor Márcio nas tuas mãos, Senhor, continua dando sabedoria, saúde, vigor na condução desta obra, bem como a liderança da nossa igreja, o pastor Paulo, a pastora Lu, a todos do Ministério de Louvor, Senhor, a todos que entraram por essas portas nessa noite e os que estão na live, Senhor, que venham sentir a tua presença, abra o entendimento do teu povo, continua conosco, Senhor, e não deixe, Senhor, que o inimigo venha perturbar, tirar a nossa concentração, porque a tua palavra nos garante onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Continua conosco, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Para nós chegarmos aqui, nesse capítulo 11, e nesse primeiro bloco, desses 10 versículos, à primeira vista, irmão Felipe, a gente não vai entender nada. O que está dizendo aqui o Daniel? O que está acontecendo? Mas para chegarmos aqui, a gente tem que entender um pouquinho, retroceder um pouquinho, no capítulo 8. Porque você veja só, aqui no início do capítulo 11, eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Espera aí, mas a gente não viu lá, anteriormente,
no capítulo 10, estava falando assim, ó, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Se a gente tem que começar a entender, que eu sempre falo, a Bíblia ela não está em ordem sequencial, em ordem cronológica, ela está em ordem de assunto. No capítulo 10, essa visão, né, Daniel estava no terceiro ano do rei Ciro. Ciro foi o que libertou, ou deu a ordem para o povo retornar a Jerusalém. Uma coisa que fique clara, ele não libertou o povo, agora Israel vai ser livre, não. Ele decretou que o povo pudesse retornar à sua terra. Mas o Império Medo-Persa continuava dominando Israel. A gente tem que começar a entender isso. E aqui no capítulo 11 é no primeiro ano do rei Dário. Já é outro rei. No capítulo 9, a gente voltando aqui, a gente vai ver que no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero. Olha só, já começa a abrir um leque para a gente. Sabendo que Dário era filho de Assuero. Quem era Assuero? É o rei Ataxerxes, marido de Ester. Está vendo? Olha só como é que vai abrindo o leque, a gente vai começando a encaixar as coisas aqui. No capítulo 8, ele fala que está no terceiro ano do reinado de Belsazar, que era neto, era filho de Nabucodonosor, não importa. Era da sua descendência, e ele começa a falar aqui. É a mesma situação que a gente vai ver no capítulo 11. Por que eu estou querendo fazer essa recapitulação aqui, para a gente começar a entender? Para chegar no capítulo 11, a gente tem que entender o que foi essa visão anterior no capítulo 8 aqui, quando fala da visão do carneiro e do bode. Tenho certeza que os irmãos sabem o que está falando aqui sobre o carneiro. Quem é o carneiro? Essa representatividade aqui do carneiro, no capítulo 11, do capítulo 8. Alguém sabe me explicar? Quem é esse império que está se referindo aqui, a qual o Ciro é o libertador? Lembra qual foi o reino? Reino do Império Medo-Persa. Tá? Está simbolizando aqui o carneiro. Quando fala do bode, está representando o quê? O Império Grego. Qual era a preocupação de Daniel? Olha, o povo ficou 70 anos cativo. Mas o que ia acontecer depois? Ele estava preocupado. E a gente vai ver em cada capítulo aqui uma característica. A gente já sabe que Daniel era um homem perfeito para interpretar os sonhos, visões. E Deus tinha um propósito com ele ali. Ele não colocou ele lá no reino de bobeira, não. Tinha um propósito. Ele era o porta-voz de Deus. Era o elo de ligação do povo, como seu representante ali, né, na Babilônia, mas era a voz de Deus também, era a voz profética de Deus, mesmo ele sendo contemporâneo do profeta Ezequiel. Né? Ezequiel, inclusive, morre no cativeiro. Mas vamos lá, no capítulo 8, quando fala aqui do Império Medo-Persa e do Império Grego, a gente vai ver aqui, no capítulo 9, destaquei aqui no versículo 2, que ele lembra, ó, no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar a assolação de Jerusalém, que era de 70 anos. Está lá em Jeremias 25, 11. 70 anos o povo ficou cativo. No versículo 20, do mesmo capítulo, aqui, capítulo 9, o que a palavra vai dizer? Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Aí quem aparece? Gabriel. Aí ele fala, ó, no versículo 22, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para te fazer-te entender o sentido. Agora, veja só o interessante. No versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Ele já era contínuo, no período da tarde, 3 vezes ao dia, ele ia orar ao Senhor, e ele confessava o seu pecado, ele confessava o pecado do povo, mas ele queria ter um entendimento por que aconteceu tudo isso. E ele apresentava a Deus todo o pecado do povo, o seu pecado, e a agonia de estar numa terra distante, e ele sabia que Jerusalém estava assolada.
Os que ficaram lá estavam na total miséria, total desamparo. Aí chega aqui, no capítulo 10, vamos ver aqui uma coisa interessante, quando fala aqui, ó, no versículo 1, a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Porque se a gente for pegar lá do capítulo 7, ele ficou perturbado. Com toda a sabedoria, com tudo aquilo que os dons que Deus deu para ele não estava entendendo quando iria acontecer essa visão. Qual era o tempo determinado. Mas aqui no capítulo 10 ele já fala, trata-se de uma guerra prolongada, ou seja, vai sair do cativeiro, vai vir o Império Medo-Persa, vai continuar, mas vir outros reinos que vão continuar subjugando Israel. Agora a gente vai ver aqui, no versículo 5, algo importante. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. No versículo 8, fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força. Contudo, ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Olha só, isso aqui. Agora a gente vai ver aqui o interessante, para a gente entender quem apareceu para Daniel lá. E ele ficou tremendo, faltou-lhe as forças. Vamos abrir aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, que diz a palavra do Senhor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Olha só. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, João falando, caí a seus pés como morto. E ele me pôs sobre mim, me colocou de pé à sua destra, à sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Igual a Daniel. Faltou as forças. Lembra quando Jesus estava lá no Getsêmani e foram a guarda, né, do sumo sacerdote procurá-lo? A quem vós procurais? A Jesus Nazareno. Sou eu. O que aconteceu com o povo lá? Caiu por terra. Mas qual era essa voz que os guardas ouviram? A voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, irmão, a gente não consegue ficar de pé. A glória de Deus, quando invade o ambiente, a gente não consegue se conter. Quando a gente sente a presença de Deus, não é frio. Eu aqui estou sentindo a presença de Deus. Apesar que eu não tenho muito cabelo no corpo, mas eu sinto a presença de Deus. Porque a presença de Deus é forte. Que a gente tem que entrar na igreja com os olhos espirituais e os ouvidos espirituais. Porque Deus continua falando com a sua igreja, seja no louvor, seja na oração, seja na palavra, seja no aperto de mão, seja na paz do Senhor, irmãos. O Espírito do Senhor, irmão, está aqui. Ele é o Consolador. E a gente vai ver que em Daniel não é diferente. Olha aqui no versículo 12, capítulo 10 de Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Quer falar com o Senhor? O que é que ele fala? Jesus fala: entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, e Deus que te vê no oculto, no secreto, Ele vai falar contigo. A gente precisa ter um momento de oração. Difícil, mas a gente precisa, irmão. Temos 24 horas. Precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Aí a gente vai entender o que o Senhor quis falar para Daniel, quando ele fala assim: no primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Aí a gente vai ver o que significa isso. Salmo de número 51, verso 17. Que salmo e provérbio não tem capítulo e nem versículo, né? Vamos lá. Salmo de número 51, verso 17, o que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No primeiro dia que ele aplicou o seu coração para o Senhor, Deus não resiste a um espírito contrito e um coração quebrantado. Ele não rejeita a oração, não tem um louvor aí que canta que Deus não rejeita a oração? Aí vamos ver aqui, ó. No primeiro dia em que aplicaste o teu coração e a compreender, a humilhar-se perante o teu Deus. Se humilhar é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer que sem Ele nada somos. Você veja aqui, Daniel, ele estava fraco, estava caído, tremendo, mas a humilhação perante Deus, o reconhecimento da soberania, do poder, da eternidade do seu Deus, não foi diferente como aconteceu aqui em Atos. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Atos no capítulo 9. E nós já estudamos esse capítulo. Atos no capítulo 9, versículo 8. 9 e 8. Vai falar da conversão de Saulo. Saulo teve um encontro com o Senhor. E no versículo 8 fala: levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Está se humilhando. Aquele homem perseguidor, malvadão, né? O cara que podia tudo, tinha carta lá do Sinédrio para matar, para fazer o que ele quisesse. Ele estava orando. Ele estava se humilhando perante o Senhor. E o Senhor fala: vai lá, que ele vai estar lá. Ele está sem visão, mas ele está orando, reconhecendo a soberania. Em Atos, no capítulo 10, versículo 4, e serve aqui também, até para... A gente às vezes fala assim: mas na hora da oferta, eu vou dar no automático. Não, irmão, olha só. Atos 10, 4. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Sabe quem é esse camarada aqui? Chamado Cornélio? Era um centurião romano da coorte. O que é o centurião romano da coorte? Ele tinha autoridade com um exército de mais de 1000 homens. O centurião, ele tinha poder com 100 homens, a guarda dele. Um centurião da coorte, ele tinha um pelotão, um exército no seu comando. Mas ele tinha sede de Deus. Ele contribuía com as obras, mas ele não era judeu. Ele contribuía com as obras. Ele dava esmola, ele contribuía com a obra do Senhor. Era um homem que tinha compaixão, que ele sabia da miserabilidade que tinha lá em Samaria, na Judéia, mas ele contribuía com a obra do Senhor. Ele fala aqui, ó: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
E aqui a gente não tem essa dificuldade de dizimar e de ofertar a casa do Senhor. E isso tem subido para a memória. Está escrito lá, irmão Miguel, quando chegar naquele grande dia, Deus vai ver o que a gente fez, com o que Ele nos deu. Porque o que nós temos não é nosso, irmão. Nós somos só administradores, somos mordomos. E nós vamos prestar conta. Então, irmão, o que você faz aqui não passa desapercebido, não. Sobe diante de Deus. As nossas orações sobem como incenso. O anjo recolhe e apresenta diante de Deus a nossa oração como incenso. Um carvão sozinho faz fumaça? Não. Precisa juntar de brasa. A gente que é churrasqueiro, né, irmão Felipe? A gente sabe. Se o carvão não estiver ativo, não sai nada. Amém? Aí fala aqui sobre jejum. É importante, sim, mas a gente precisa entender o fundamento. Tem muita gente aí que está fazendo regime, está fazendo dieta, que é bom. Eu me incluo, já emagreci 200 gramas de ontem para hoje. Não sei como, mas eu me pesei, não sei se a balança estava com problema, não sei. Eu vi lá 200 gramas, já está bom, está tranquilo. Mas vamos ver. Isaías, no capítulo 58, esse capítulo fala sobre o jejum que agrada ao Senhor. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 5, Isaías 58, 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo, o apontar de dedo e o falar vaidade, contar vantagem, lacrar, viver uma vida que você não tem, fingir que você é e que você não é. Para com isso, isso é coisa do diabo, Deus não se agrada disso. E ele fala, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cuja águas nunca faltam. Esse é o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. É você partir o pão, campanha do quilo. Está calor, está chovendo, reparte a tua roupa, tira a tua roupa e dá. Pô, irmão fulano de tal está devendo, vou fugir dele, não quero nem que ele me veja, vou desviar da rua. Não faça isso. Não faça isso. Deus está vendo. Por quê? A tua oração, se você não fizer isso, não vai ser respondida. Você vai orar e o céu vai se tornar em bronze. Deus não vai ouvir. Aí vai vir o problema, vai vir a dificuldade, você vai trazer aqui para orar no livro de oração e não vai acontecer nada. A culpa é do pastor, da irmão da intercessão que não está orando direito. A minha oração, então, não vai nem subir, né? Que eu estou gordão, não vai subir. Vai começar a colocar dúvida. Então, a gente precisa entender a esse nível que Daniel chegou e a gente precisa chegar também. Cada um tem sua particularidade. Vai ficar 1 hora fazendo jejum, um dia, eu não sei. É você com Deus. Mas nós precisamos ter esse momento como a consagração. Você tem que estar com sua vida consagrada diante do altar do Senhor. Como é que vai ser? Como é que você quer vitória se você não consagra a tua vida, não consagra os teus bens ao Senhor? Vai entrar na onda de Nabucodonosor? Fui eu que construí essa grande Babilônia. Ah, é, doutor? Vem cá.
vai passar o reino de você vai ficar maluco, vai ficar com os animais, vai ficar 7 anos lá, largado, até você aprender. E aí, como é que vai ser isso? Mas Jesus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Amém? E não estou pregando doutrina não, viu, irmão? O pastor está aí, ó. Estou pregando doutrina não, estou falando aqui o que diz a palavra de Deus. Amém? Agora sim, vamos entrar no capítulo 11. Veja só, irmãos, quando a gente fala assim, a gente não vai entender. Aqui há uma série de eventos que vão se suceder nesses poucos versículos do capítulo 11, que são 45. Mas fica tranquilo, que eu não vou ler os 45, não. Vou fazer um resumo aqui. Porque o que acontece? O povo aqui, né, você lembra aqui do início, ó, no capítulo 1 do capítulo 11, versículo 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Ele já sabia da dificuldade de manter o reino naquele período. E aqui vai se levantando as conspirações que viria depois, que iria abalar o aparecimento do Império Grego. Mas aqui, a gente vai vendo aqui, ó, no versículo 5, já vai aparecer aqui um camarada chamado Ptolomeu. Alexandre Grande já morreu aqui. O reino foi dividido entre seus 4 generais e a gente já sabe quem é, né? E um spoiler, pastor, que eu vou dar aqui da escola dominical, da próxima, e foi até uma dúvida que o pastor levantou, Aristóteles foi o cara que educou o Alexandre o Grande. O senhor tinha levantado essa questão na escola dominical, sobre eles. Então, o Platão foi o que doutrinou Alexandre o Grande. Só para título de informação. Mas quando você quer saber mais, vem para a escola dominical. Aí você vai saber muita coisa. Mas vamos lá. Então, aqui começam as disputas. As disputas pelo poder. O Império Babilônico já estava decaído, entrou o Império Medo-Persa. Aí a gente vai vendo aqui, ó, no versículo 9, entrará no reino do sul e tornará a sua terra. O que aconteceu? O rei da Síria tentou invadir o Egito, mas não conseguiu. E começaram a fazer as alianças aqui, do versículo 10. Vou botar aqui até o versículo 15. O que estava acontecendo? Tinha uma disputa particular. Qual seria a nação que iria, vamos dizer assim, herdar o poder de Alexandre o Grande? Quem é que vai ficar no lugar dele? Os 4 generais estavam na disputa, cada um queria o quê? Poder. E aqui está falando aqui, ó, até o versículo 15. E o rei do norte virá, levantará baluarte, tomará a cidade forte, os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Aqui já está marcando o final do Império Medo-Persa. E a gente vai vendo aqui do versículo 15 ao 25, aparece um camarada chamado Antíoco. É um camarada totalmente endemoniado. E a gente vai ver lá na frente o que esse camarada vai fazer. Aqui ele já toma Sidom, ele já começa a fazer suas articulações. No versículo 26, fala assim, ó, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará e cairão muitos transpassados. A gente vai ver aqui no versículo 28, então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Aqui está falando de uma situação muito complicada, e a gente até na escola dominical já falamos sobre isso. A cultura grega, existiu o que? A helenização. Era uma cultura naquela muito forte, seja nas artes, seja na educação, na filosofia, na religião. E o que aconteceu nesse período? Um dos remanescentes dos judeus começaram a procrastinar, ou seja, aqui esse grupo está ganhando, eu vou começar a ignorar a lei de Deus, eles sendo judeus, e vou começar a me achegar aos gregos. E começou a dar o quê? Problema. Você imagina, a tradição judaica, mesmo o templo lá,
destruído, e foi um processo que começou com libertação pelo Ciro. Ó, vocês podem voltar para casa. A gente vai ver lá Assuero dar ordem para Zorobabel voltar com uma galera para lá. Até Neemias chegar em Jerusalém para reconstruir os muros, foi um processo. E já está nesse contexto aqui, nesse tempo. Aí a gente vai ver aqui, no versículo 31, esse antigo, o que ele fez? E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. O que esse camarada fez? Ele proibiu o culto no templo de Jerusalém. Será que hoje não tem algo muito diferente que está acontecendo nos países da cortina de ferro, na China? Você não pode pregar o evangelho lá. Na Coreia do Sul, Não, Coreia do Norte? Não pode. Cuba? Não pode. El Salvador? Não. E por aí vai. O que ele fez? Ele tinha tanto ódio dos judeus que ele sacrificou um porco no templo. Olha só. O que ele fez? O ódio que ele tinha. Profanou o templo. Nesse período, quem vai entrar aqui é uma figura muito conhecida, que a gente vai ver aqui, já passando do versículo 32. E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Até o versículo 42, até aqui, fala assim, ó: e estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. O que está dentro desse contexto aqui? Vai chegar um período que uns remanescentes judeus, da linhagem de Macabeus, o sacerdote, vão se rebelar contra a Síria e vão prevalecer. Os seus filhos, Judas, Macabeus, Eleazar, vão se reestruturar, vão formar um grande exército e vão expulsar os inimigos lá de Jerusalém. E vai restabelecer a ordem do culto. Né? Eles fizeram uma purificação no templo. E existe hoje uma festa chamada Festa das Luzes, né? Que até hoje é comemorado em Israel, em alusão ao período que os macabeus conseguiram essa vitória. Eu iria até trazer uma Bíblia católica, só que eu esqueci, pastor. Eu esqueci. Mas essa Bíblia católica, se vocês forem pegar essa história, está lá. Na Bíblia católica tem a história dos macabeus. Né? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui no versículo, entre o versículo 42 e o 45, fala assim no 43: e apoder-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir-te para muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. O que a gente vai entender aqui, nesse período, a qual a gente acabou de ler? Já está falando de uma guerra. A gente já falou sobre isso, sobre a guerra de Gog e Magog. Mas a gente vai pegar aqui, no versículo 36, para a gente ficar mais consciente do que vai acontecer, vai falar aqui, ó: e esse rei fará conforme a sua vontade. Ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, com D minúsculo, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes e com auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Aqui já está falando de quem? Do aparecimento do anticristo. Olha só as características que Daniel já fala a respeito do anticristo. Ó: não terá respeito aos deuses de seus pais,
não terá respeito ao amor das mulheres. Então já sabe o que esse camarada é, né? O que é que ele vai ser? Ele não é chegado. Não tem jeito. Me desculpe aí, mas o camarada não é chegado. Então, mas é a palavra que eu estou falando aqui. Não tem jeito. Eu vou falar o quê? Para mim não falar outra coisa, né? Que ele é, que ele vai começar. Outro dia me criticaram aí, pastor, que eu falei homossexual, não sei o quê. Você não pode falar. Eu falei, então tá bom, vou falar o quê? Que não é chegado. Pronto. Foi lá no meu Facebook, lá falar. Falei, tá bom, não vou falar isso mais não. Que ele é homossexual, não. Vou falar que ele não é chegado, tá bom? Essa Coca-Cola é Fanta Uva. Tá bom assim? Pronto, não tem problema. Tá bom. Vamos lá. Então, essa Coca-Cola é Fanta Uva. Da época do primário, viu? Essa gíria é da época do primário. Também, pode ser. Pode ser também. Mas, enfim, seguir a paz com todos, né? Que a Bíblia fala. Fazer o quê? Se possível, né? Se possível. Mas vamos lá. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, fala assim, ó. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, esse aqui é o anticristo. Agora a gente vai na palavra, aqui em Apocalipse, no capítulo 13, que é o surgimento, e a gente já falou sobre isso, e um aviso que eu quero dar aos irmãos. Irmão, você está aí no Facebook, entra aí na linha aí como é que se diz aí o nome que aparece lá esqueci o nome daquilo lá, a linha do tempo? Esqueci o nome, tem um nome aí em inglês que eu não me lembro. Tem o ensino aqui sobre Apocalipse. Né? Você vai lá e você vai ver aí muita coisa que a gente vai falar aqui, está relembrando o que nós já estudamos. Né? Então vamos lá, Apocalipse no capítulo 13, no versículo 1, fala do aparecimento do anticristo. E tem algumas particularidades que a gente viu, acabou de ver lá em Daniel, né? Que é a besta que subiu do mar. No versículo 12 fala, ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha só, Daniel falou aqui, ó, boca, blasfêmia, vai falar o que não presta. Só o que acontece, que a gente tem que entender aqui, para relembrar, irmãos, quando fala aqui, ó, ele vai por 42 meses, né? Ele vai querer ser adorado como Deus. O anticristo vai ser um camarada fora do normal. Vai ser um líder político. É o cara que vai colocar a paz mundial, a moeda única. Vai decretar a criação do Estado palestino. Nesse período aqui, o terceiro templo de Israel, lá em Jerusalém, está construído. Só o que vai acontecer? Ele vai ter uma ferida, vai ser curado maravilhosamente. O pessoal vai falar, esse é o Messias, esse é o cara. Entra aqui, ó. Ele vai começar a amaldiçoar, a falar coisas terríveis. Aí, os rabinos lá em Israel falam assim, peraí, esse cara não é da nossa descendência, não. Pô, peraí, tem alguma coisa errada nele. Não. O Messias que nós estamos aguardando, peraí, não, ele não vai proclamar guerra contra a gente. Porque aqui já é a primeira parte da grande tribulação. 42 meses são 3 anos e meio. Ele vai romper o pacto com Israel e vai declarar guerra contra Israel. Aí vai vir o quê? A guerra de Gog e Magog. Né? As nações vão se levantar. É o terceiro evento, né? A volta de Jesus em glória. O que vai acontecer? Eles vão ver as escrituras. Espera aí. Um filho de carpinteiro, ele entrou lá em Jerusalém montado
num jumentinho, igual Davi fazia, né? Entrava lá com um jumentinho, fez sinais, fez maravilhas. Espera aí. O povo proclamou, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana é uma aclamação. Mas aqui, quando as nações se fechar contra Israel, Israel vai começar a gritar, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós acreditamos em você, Jesus. Você é o nosso Messias. Aí, eu não sei se na aula do pastor Paulo tem essa aula do chofar, né? Tem? Chofar não, né? Não, que o oboé eu já desisti. O oboé eu já desisti. Né? É chofar. Aquele chifre. Chofar. Pum. Eu ia fazer a mixagem aqui, mas não fica bem, né, Felipe? Eu ia fazer aqui, eu vou pedir para fazer aqui a mixagem do chofar. Chofar, não é sofá. Então, o que vai acontecer? Quem está no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, vai ver o Senhor Jesus voltando em glória com a sua igreja, montado num cavalo branco. Cavalo branco é benção, mas tem um cavalo branco que nós já vimos aqui, que é terrível, né? Que as bestas lá do Apocalipse. Então, vamos lá. Ele volta para socorrer Israel. Eu sempre falo, é uma junção. A gente não pode pegar um texto isolado e achar, a gente não acha nada. Primeira coisa, eu não acho nada. Eu vou contextualizar o texto. O 666, o que é? Eu não sei. Mas outro dia eu estava vendo, eu sou muito curioso no YouTube, pastor, eu estava vendo, na época que eu assisti a novela, Explode Coração. A igreja que falava, uma novela falava negócio de cigano. Mas a abertura, se o senhor reparar, o cara está numa tela touchdown. Vendo lá, a mulher lá dançando, a cigana lá, e ele vai separando a imagem. Aí ele pega uma tecla, puf, a pessoa se materializa, igual o do Jetson. Quantos anos foi essa novela? Eu nem me lembro. Eu tinha mais cabelo, eu não tinha cabelo branco, e era mais magro. Já faz tempo. Olha só. Como é que a coisa funciona? O Jetson é um desenho da década de 60. E quantas coisas nós utilizamos hoje? Né? Os Simpsons também, algumas coisas aí. Né? Então, a gente começa a pensar em algumas coisas. Pois não. Sim. Já estão falando que ele é o anticristo. Sim. O fato é, que eu quero ressaltar, é que é um garoto sim. que é fluente em vários idiomas, ele consegue se dar bem com todo mundo, ele está fazendo vários tipos de aliança política, religiosa, e também, isso é fato, já teve uma reunião de cúpula com o atual Papa Francisco, com os líderes muçulmanos e judeus, para fazerem daqui a 1 ano, 2 anos, começarem a erguer o templo de Israel. O templo que foi destruído, vai ter o templo, vai ter uma mesquita, então vai ter 3 tipos de locais de adoração. Então, às vezes a gente está falando sobre o livro de Daniel, falando sobre Joel, falando sobre Apocalipse, e a coisa não é que esteja longe, não. Está mais próximo do que a gente imagina. Se vai ser esse garoto ou não, isso não é importante. O importante é que ele já é um modelo do que virá. O pastor Paulo está falando aqui do o Messias do TikTok, né? Eu vou falar para você o seguinte. Os cientistas criaram na Bélgica aquela máquina para criar a partícula de Deus. Né? Colocou lá. Eu estudei que o átomo, né, os prótons e os elétrons têm cada um a sua finalidade. Se entrar em confusão, há uma grande explosão. O que é que eles fizeram? Desligaram a máquina. Eles queriam reproduzir o Big Bang. Não conseguiram. Na época do seminário, Barack Obama, o primeiro negro. Tudo negro tem culpa. O Barack Obama, o primeiro negro presidente dos Estados Unidos. Aí é a besta. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vejo da seguinte forma, né? Eu estou dando a minha opinião. Para desviar o foco
vai começar a aparecer as propagandas para desviar o foco. O mundo jaz no maligno. Eu não preciso ir mais para a igreja. Eu não preciso mais estudar a palavra. Começam a atemorizar, porque o inimigo ele é astuto. O problema é que a gente, quando eu falo, a gente dá poder ao inimigo. A gente dá poder. Foi falado aqui no domingo, o inimigo tem um poder limitado. Jó, meu Deus. O que é que o inimigo pediu para Deus? Deixa eu dar uma brincadinha com ele lá, se ele não vai falar mal de você. Tá bom, vai lá. Não toca na vida dele. O que é que o inimigo fez? Tocou na vida dele? Não. Tirou mulher, tirou filho, tirou riqueza, tirou um monte de coisa, tirou a casa dele. Ele foi morar no lixão, com um caco de telha. Mas ele não blasfemou a Deus. Deus confiava nele. Será que Deus confia em mim nesse ponto? Eu não sei. Sei não, irmão. Eu não sei. Perder tudo, eu já perdi. Já perdi. Não foi fácil. Você começar do zero, não foi fácil. Trabalhava numa produtora, irmão Miguel. Eu tinha 18 anos. Não me preocupava com dinheiro, não. Naquela época não tinha Uber. Existia o radiotáxi. Eu só andava de radiotáxi. Pastor, a nossa camisa aí, Yves Saint Laurent, meu terno era só Yves Saint Laurent, meu guarda-roupa, pastor. Eu só andava de sapato importado, o negão era meio enjoado. Era produtor de TV. Não me preocupava com dinheiro. O que é que o inimigo fez? Quero ver agora. E Deus falou, vai lá, toca, leva tudo dele, eu quero ver. Tinha ódio de crente. Não gostava de crente. Folhetinho de evangelismo, rasgava. Assembleia de Deus, eu tinha pavor. Me converti na Igreja Batista Tradicional e fui para onde? Na Assembleia de Deus. E hoje estou na presença do Senhor. É assim que Deus faz. Eu, por mim, não estaria aqui, não. Mas Deus cumpre. Deixou eu ir. Deu corda. Não, agora você vai fazer o que eu quero. E assim foi. E estamos aí. Então, só abrir esse parênteses aqui, porque a gente precisa estar muito atento. Eu só digo o seguinte, se acontecer isso, do Templo de Jerusalém, começar as fundações, os árabes deixar lá, o pessoal lá do Islã, deixar construir o Templo de Salomão, aí realmente vai dar um parafuso na minha cabeça. Eu sou pré-tribulacionista, mas então vai dar uma confusão. Mas Jesus vai voltar, então vou ficar aguardando. Se vai ser no meio, se vai ser depois, vou parafrasear. Como é que você fala? Como é que você pregou aqui e falou que o importante é que Jesus vai voltar? Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Tu vai ficar então. Eu estou falando, quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Você está falando que vai ficar feliz, então fica aí sozinho. Eu vou subir. Mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso estudo, só um momento de descontração. Mas então, voltamos à sala do seminário. Mas então, vamos lá. Então, voltando aqui ao Apocalipse, que nós já vimos aqui sobre o inimigo, que ele vai blasfemar. Daniel já falou sobre isso, que ele vai ter uma boca suja. E, para finalizar aqui, no versículo 44, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo, e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Então, a derrota do inimigo já está decretada. Lá no Éden já foi decretado. O que lá em Gênesis 3,15 fala? Da descendência da mulher virá aquele que vai a cabeça da descendência da serpente. Está falando de Jesus. Fechamos esse assunto? Beleza. Aí vai falar aqui, sobre o mar grande. Que mar grande é esse? Apesar que a Bíblia, o conceito judaico, fala que grande extensão de água é mar, mas não é. Aqui está falando do mar Mediterrâneo. Ele vai ser expulso do templo, vai armar sua tenda entre o mar grande e Jerusalém. Vale de Josafá, onde vai vir a batalha final do Armagedon. Vai vir o Messias, aquele homem sentado no cavalo branco com suas vestes resplandecentes, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai identificá-lo lá. Muito bem. E
Assim, terminamos o capítulo 11 de Daniel. Dúvidas, perguntas, desesperos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir, pastor Paulo? Não, você me olhou, eu falei, vai perguntar. Já me intimidou com o seu olhar. Essa é a minha preocupação. Tenha paz, pastor Paulo. Pastor Márcio, alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Irmã Rosilda, ninguém? Está tudo bem? Se não entender, a gente volta tudo para o capítulo 1, irmão. Não tem problema, pastor Márcio deixa. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Semana que vem o fechamento. Venha, irmão, convide outros amigos. Você que está na live, agradecemos a sua participação. Continue conosco, hein? Se na outra semana, pastor Márcio vai depois falar ou não? Vai falar não, pastor? Pode encerrar aqui? Então, só vou deixar o comunicado. Esse final de semana não teremos culto. Próxima terça-feira não teremos culto. Só após. Então, você já está convidado. O evento de domingo aqui, pode falar? É interno. Então, seja membro da nossa igreja que você vai participar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.